Boa tarde, amigos. Vamos dar sequência aqui às gravações dos mini-livros para a Livraria do Castelo. Estamos hoje no horário do depoimento de um escritor. Então eu me apresento aqui como depoimento de um escritor sobre um livro de minha autoria que eu falarei agora. Essa gravação não vai ser feita lá na sede da livraria, no metrô Jardim Oceânico, porque a estreia lá numa tenda na próxima semana vai ser de um escritor famoso. Aguardem aí que nós vamos anunciar. Eu vou falar aqui sobre o primeiro livro que eu escrevi 2 livros na minha vida até agora. Um livro intitulado Gerência Total, que foi registrado na Biblioteca Nacional em 1990, mais precisamente no dia 1º de junho de 1990. Esse livro eu comecei a trabalhar nele em 1974, quando eu comecei a chefiar um distrito na Telerge, nas áreas do interior, Campos, Baixada, Volta Redonda, Petrópolis, depois região, interior norte, interior sul. Então foi num período de 74 até 90, quando ele foi efetivamente registrado. Ele está aqui, é o Gerência Total, Sistema de Informação Total, a Era da Informação Total, antes tarde do que nunca. Ele tinha uma contracapa, aqui tinha um Z, né? Isso aqui é um Z, esse Z vai aparecer lá no eixo do tempo, lá na frente. E a contracapa era em inglês, Anti-Management, Total Information System, The Anti-Information Era e Better Late Than Ever, antes tarde do que nunca. Esse livro ele foi concebido com 137 páginas e com todas as matrizes prontas para ir para a gráfica para imprimir, quando nós percebemos que em 1990 que faltava um eixo no chamado cubo nosso, cubo mágico, cubo da informação. Nós tínhamos o eixo do X, que era da informação da liderança, que o fluxo na informação dos liderados em toda a linha gerencial, até o nível mais baixo, mas não tinha o Z, que era a participação das pessoas do processo, faltava um eixo. Por esse motivo, nós não chegamos a editar e não chegamos a mandar para a gráfica esse livro. Resolvemos continuar o trabalho para mais na frente trazer um ambiente mais completo. Mas ele é muito interessante porque ele, na evolução, ele foi concebido, diríamos assim, como se fosse assim, você vai construir um prédio. Estamos aqui no século XX, estava aqui no final do século XX, foi no final do século passado, né? Estamos falando em 1990, quando ele foi registrado na Biblioteca Nacional. Está aqui o ponto Z. Então, ele, fruto dessas 2 décadas de trabalho, ele foi concebido como Gerência Total, antes tarde do que nunca, né? E um livro foi gerado a partir do tratamento da informação gerencial, né? Levado ao conceito de informação total. Passando ao nível da organização, apresentamos nele um sistema de informação total, o famoso CIT, que permitia o exercício da gerência total, fazendo a organização totalmente integrada. Constatamos então, no final da década passada, no final do século passado, que era a chegada da era da informação total. Estudamos muito sobre a história da administração. Em 74 eu estava acabando a complementação de engenharia, né? Ele é de telecomunicações. Em 75 para 76 eu concluí a pós-graduação na UFRJ, no Fundão, de
engenharia econômica e administração industrial, que deram muita base para a gente estar desenvolvendo uma obra dessa envergadura naquele momento, né? Então, o livro ele evolui dentro desse espírito, né? Segundo um prédio, uma construção de um prédio que ele sai aqui de baixo de um prefácio, introdução, os objetivos da organização, os ofensores, a estrutura das organizações, os ofensores à organização, as informações totais, o sistema de informação total e a correção na história, que nós chamamos do antes tarde do que nunca. Então, nessa evolução, desde o prefácio até a correção na história, nós passamos, por exemplo, no capítulo das informações totais, nós passamos por informações totais propriamente dita, o exemplo do automóvel, que é interessantíssimo, a composição das informações totais e a informação versus integração, que ela é elemento de integração. No capítulo 7, que é o do sistema de informação total, nós falamos na gerência total e a sua integração, o perfil da organização, as condições ambientais, os níveis de abrangência e o sistema de informação total propriamente dito. E o 8º capítulo, que é o da correção na história, nós falamos nos 2 séculos da administração, na evolução dessa história, na cronologia, na inserção na história e na era da informação total. Uma vasta bibliografia que consultamos para poder consumar uma obra de tamanha assim complexidade. Então nós começamos justamente partindo da desinformação gerencial, coisa básica para que aparecesse uma obra dessa qualidade. E trazemos essa obra com uma proteção da organização e do seu corpo gerencial. Na medida que você tem a informação, tem o controle, o domínio dela, você passa a proteger a tua organização e toda a linha hierárquica e as pessoas. Então, o livro evolui segundo essa linha. Como eu vou fazer aqui somente um resumo e depois vou disponibilizar, que eu estou produzindo o livro inteiro. Então, passamos aos objetivos da organização, que é o capítulo 3 desse livro, né? Então, basicamente, os resultados dependem de uma forte integração gerencial. E sem um belo sistema de informação confiável, você não consegue esses objetivos. Então, esse capítulo ele evolui segundo essa bandeira e passa ao capítulo seguinte das estruturas das organizações. Quando ele chega nas estruturas, ele aborda justamente que você tem um universo de até milhares de funções gerenciais. Dependendo do tamanho da organização, você tem mais do que uma dezena de funções gerenciais. Você vai desde o diretor-geral aos diretores de produção, aos diretores administrativos, aos gerentes de departamento, superintendentes, até chegar no nível do líder de equipe, dito hoje, né? Envolve muitos níveis gerenciais. Você inverter essa pirâmide, ou seja, hoje quem tem mais poder é quem atende o cliente, então ele está lá em cima. E o número 1 da empresa está aqui embaixo. A pirâmide tem que ser invertida na linha hierárquica do 3º milênio, diríamos assim, né? É importante que se atente muito bem que aquela hierarquia, tipo uma pirâmide para baixo, essa já morreu, tem que ser justamente ao contrário. Então você vai desde um pequeno negócio, com uma pessoa, ele tem que ter o sistema de informação dele, até a pequena organização, a média organização, as grandes organizações, as transnacionais, cada uma com a sua, né, característica. O próximo capítulo é o capítulo 5, ele fala nos ofensores
a organização. Quer dizer, os ofensores que colocam em risco o negócio.